Fim dos tempos, a extrema impiedade dos últimos dias. Episódio 12, as características das pessoas cruéis. E a base deste episódio está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. A palavra cruéis é a forma plural do adjetivo cruel, que significa desumano, insensível, implacável, sem piedade ou misericórdia. É comumente usado para descrever ações ou comportamentos que causam dor, sofrimento ou dano de forma deliberada ou insensível. As pessoas cruéis geralmente são cruéis em torturas, cruéis em palavras e cruéis em atitudes. Cruéis em torturas significa infligir dor física ou mental intencionalmente a alguém como forma de punição para obter informações ou simplesmente causar sofrimento. É uma prática considerada cruel e desumana e geralmente é associada a violações graves dos direitos humanos. Cruéis em palavras são aquelas que usam linguagem verbal para infligir dor emocional, causando sofrimento ou humilhação aos outros. Isso pode incluir propagação do antissemitismo ou a negação do Holocausto, insultos, críticas destrutivas, menosprezo, ridicularização e outras formas de comunicação verbal que visam machucar, ferir ou diminuir alguém. Essas pessoas frequentemente demonstram falta de empatia e consideração pelos sentimentos dos outros. Elas podem usar sua habilidade de expressão verbal de forma manipuladora para controlar ou intimidar os outros. As pessoas cruéis em palavras usam sua linguagem de forma intencional para magoar, humilhar, desvalorizar ou desagradar outras pessoas. Elas podem ser agressivas verbalmente, lançando insultos, difamação ou até mesmo ameaças. E muitas vezes buscam infligir dor emocional ou obter poder sobre os outros através do uso cruel manipulador da linguagem. Essas palavras podem ter um impacto destrutivo nas emoções e no bem-estar psicológico daqueles que são alvo de sua crueldade verbal. Cruéis em atitudes. São pessoas que demonstram comportamentos ou ações que causam dor, sofrimento ou dano a outros indivíduos, animais e etc. Suas atitudes são caracterizadas por uma falta de empatia, compaixão ou consideração pelos sentimentos e bem-estar dos outros. Elas podem deliberadamente prejudicar, manipular, explorar ou abusar de outras pessoas sem qualquer pesar ou arrependimento. Além disso, pessoas cruéis em atitudes podem manifestar comportamentos de dominação, controle ou intimidação sobre os outros, buscando exercer poder sobre eles de forma injusta e desumana. Suas ações muitas vezes refletem uma ausência de valores morais ou éticos e podem ser motivadas por inveja, ressentimento, raiva, ódio ou simplesmente por um desejo de causar mal aos outros. Essas atitudes cruéis podem se manifestar de várias maneiras, como bullying, abuso físico, emocional ou psicológico, discriminação, negligência, crueldade com os animais, entre outras formas de comportamento desumano e prejudicial em relação à humanidade ou aos outros ao seu redor. O texto profético diz que à medida que o fim se aproxima, as pessoas serão sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Portanto, nesta mensagem vamos explorar 5 características das pessoas cruéis, conforme descrita profeticamente neste versículo, e refletir sobre seu significado e as implicações devastadoras que podem causar em nossas vidas, nos relacionamentos com Deus e com os homens. Primeira característica: insensível. Uma pessoa insensível é alguém que demonstra falta de sensibilidade, empatia ou consideração pelos sentimentos, emoções ou situações dos outros. É alguém que parece não se importar com as preocupações, necessidades ou perspectivas dos outros e que pode agir de forma desrespeitosa, indiferente, fria ou até mesmo cruel em relação aos sentimentos alheios, sem levar em conta o impacto emocional de suas palavras ou ações. Segunda característica: implacável.
Uma pessoa implacável é alguém que é inflexível e inclemente em seus propósitos, decisões ou ações. Essas pessoas não mostram piedade, compaixão ou clemência e geralmente é determinada a seguir em frente com seus objetivos sem se deixar deter por obstáculos ou considerações pessoais ou emocionais. Ela pode ser descrita como alguém que não mostra misericórdia ao enfrentar os adversários ou que não se deixa influenciar por apelos emocionais. Terceira característica: desumana. Uma pessoa desumana é alguém que age de maneira cruel, insensível ou brutal, muitas vezes em violação direta aos princípios éticos e morais que são considerados característicos do comportamento humano civilizado. Essa pessoa pode exibir comportamentos que são considerados abusivos, desrespeitosos ou desprovidos de empatia em relação aos outros. Um comportamento desumano pode incluir atos de violência extrema, abuso físico ou emocional, exploração injusta, negação de direitos básicos, crueldade deliberada ou qualquer outra forma de tratamento que negue a dignidade ou os direitos fundamentais de um ser humano. Elas violam os padrões básicos de moralidade e compaixão que geralmente são associados à humanidade. Quarta característica: maliciosa. Uma pessoa maliciosa é alguém que age com má intenção, astúcia ou intenção de causar danos, prejudicar ou enganar os outros de forma deliberada. Essa pessoa pode ter um comportamento calculista, manipulador ou enganoso, frequentemente visando alcançar seus próprios objetivos às custas e sofrimentos dos outros. A malícia pode se manifestar de várias maneiras, incluindo mentiras, manipulação emocional, fofocas, traição, astúcia, sabotagem ou qualquer outra forma de comportamento mal intencionado que visa prejudicar alguém para alcançar seus próprios fins. Quinta e última característica: sem piedade ou misericórdia. Uma pessoa sem piedade ou misericórdia é alguém que não demonstra compaixão, clemência ou bondade para com os outros em situações onde esses sentimentos normalmente seriam esperados. Essa pessoa pode agir de maneira fria, impiedosa e implacável, não mostrando nenhum pesar ou consideração pelos sentimentos ou circunstâncias daqueles que estão sofrendo ou passando por necessidades. Ela não hesita em agir com crueldade ou indiferença em relação aos outros, mesmo quando poderia fazer algo para aliviar seu sofrimento ou demonstrar compaixão. Essas características extremas de impiedade destacam diversos comportamentos cruéis que, segundo o texto profético, caracterizarão as pessoas do fim dos tempos. Uma conduta cruel e desumana que é contrária aos princípios do amor, mansidão, misericórdia e justiça. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Portanto, somos encorajados pelo nosso Senhor a vivermos segundo os princípios de sua palavra, pois além de suas promessas maravilhosas, certamente Ele nos guardará da transgressão, da crueldade. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente você e a sua família. Amém.